Assine a Brasil Paralelo para que você entre em 2023 com o que a BP tem de melhor. Que, sinceramente, é tudo. Todo o conteúdo que está ali dentro é excepcional, uma curadoria muito bem feita de filmes, produções originais da Brasil Paralelo, cursos, documentários. Então, assim, se você quer alimentar seu cérebro de boas coisas, você já sabe o endereço. Entre para a BP. Muito boa noite, está começando agora mais um Conversa Paralelo, seu podcast semanal da Brasil Paralelo. E eu estou aqui ao lado de Lara Brenner. Boa noite, Lara. Boa noite, muito meu bom estar querido. com você. Um prazer, mais Gostei uma muito vez. desse seu Esses pelinhos, agasalho né? aqui, que me lembra o quê? O quê? O clima natalino que estamos entrando. Muito boa essa inserção, tem Arthur. tudo a ver Com o nosso papo de com hoje. o nosso papo de hoje. A gente vai conversar com pessoas de peso. Exato. E, Inspiradoras. assim, é um assunto que, eu vou te falar, já dando alguns spoilers, que eu chorei quando eu descobri desse Idem. assunto. E é difícil não se emocionar. As pessoas têm que ser de Ela- pedra. Tem que ser de pedra. A gente vai conversar aqui, estamos aqui com o Antônio, que é fundador da comunidade católica Jesus Menino e pai de 46 Excelente. filhos. Impressionante. Certo? Muito boa noite, Antônio. Boa noite, Arthur. Boa noite, Lara. Boa noite. É uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês aqui para partilhar já nesse clima de Natal. Então é uma alegria muito grande. Partilhar nossa vida, conviver com vocês aqui e defender a vida. Muito bom mesmo. Um prazer é todo nosso. E estamos obrigado. também aqui com Sulamita. Sulamita, que é prima do Antônio, né? E auxilia ele nessa parte externa ali, né? Trabalhando junto com ele dentro da comunidade. Muito boa noite, Sulamita. Boa noite a todos que estão acompanhando. É uma alegria, né, para nós estarmos aqui, podendo, né, falar um pouco sobre a comunidade Jesus Menino, né? E como todo mundo disse, né, nesse clima natalino, que o Jesus Menino, né, possa nascer nos nossos corações nesse ano e possa habitar sempre. Com certeza. Eu queria já começar, né? Para quem caiu de paraquedas aqui, está nos assistindo e não sabe do que se trata a comunidade Jesus Menino. Antônio, por favor, Sim. como surgiu a comunidade Jesus Menino? Então, Arthur, a comunidade, nós podemos dizer que hoje ela é na sociedade, na igreja, o diferencial para ajudar no trabalho da família, da vida, da ciência, da igreja, da fé. Então, ela entra, porque eu acho que nós começamos a responder aos anseios desse atual momento da sociedade. Porque nós defendemos a vida, vivemos em família e praticamos a fé. Como leigos e leigas, homens e mulheres, casados e solteiros, a defender a vida, adotando crianças com deficiência proveniente de diversos tipos de aborto. Então, isso, quando você joga isso na sociedade, na igreja, quando você viaja pelo mundo, o mundo recebe isso como uma boa nova. Não é uma bomba, mas é aquilo que desce no coração do céu para dizer ao mundo: o amor está presente. Nós temos 33 anos de fundação. Iniciou comigo há 35 anos atrás, quando eu sou professor e fui trabalhar numa casa de meninos com deficiência. Eram meninos e meninas. Eu fui apenas fazer uma festa, porque eu coordenava a juventude da diocese e me levaram lá porque disseram: se o Tônio for, muitos jovens vão querer entrar lá. Porque esse lugar, podemos dizer que era um pequeno holocausto da cidade, onde por fora um bonito jardim e lá dentro se escondia muitas dores e muitas dificuldades de entender quem vivia ali dentro. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 24 anos quando eu fui. Era uma clínica, né? Era uma clínica e eu fui fazer a festa, eu não queria ir. Eu falei que eu não queria ir porque eu não me Obrigado. Eu não me sentia capaz de lidar com eles assim. Como lidar com quem é cego? Como fazer sinais com quem não fala? O diferente mexe com a gente. Mexe. O diferente Tira a te gente do incomoda, conforto, né? tira você da tua estabilidade. Mas eu fui. E quando eu cheguei na clínica, um menino me procurou, o Alexandre, que hoje está com 51 anos.
Ele era um jovem ainda e ele falou: moço, você quer ser meu pai? Uhum. Quando ele abriu o portão para me receber. O nosso bispo Dom Gregório diz: naquela hora abriu-se o portão do mundo para acolher homens, mulheres, famílias, para acolher os pobres da sociedade. Não os que estavam lá dentro, mas os que estavam para entrar, que era nós. Porque o maior deficiente somos nós. Eles não têm deficiência. E quando eu entrei, eu vi... Ele me levava a todos os lugares, me apresentando os irmãos dele. E eu via crianças no chão, crianças sem roupa, crianças muito desnutridas. E eu comecei a ver que igreja que eu servia. Eu era de grupo de jovem, fazia um trabalho de pastoral, estava bem com a juventude, mas eu ainda não tinha tido esse encontro pessoal com a vida e nem com o próprio Deus. Então foi quando eu preparei a festa junto com o pessoal, levamos muitos jovens para lá, e quando terminou a festa me deu um vazio assim muito grande, porque eu iria deixá-los. Por isso que eu escrevi Quando o Coração se Torna Útero, Deixa porque eu pegar aqui pra mostrar pra nós câmera. não temos útero, nós homens. Uhum. Mas Nossa naquela hora o meu coração fez uma gestação de todos eles. E eu pedi então aos donos da instituição se eu poderia entrar para trabalhar com eles como voluntário. Ela disse: não, mas você é professor, você pode dar aula para eles também. Isso dava aula de quê lá? Eu dava aula de ensino religioso para eles, de todos, uma matéria bem grande, e de repente e comecei a dar a eles os sacramentos. Eles não eram batizados, eles não tinham feito a primeira Eucaristia, eles não eram crismados. E eu pensei, bom, antes da didática, vamos então pela fé. E vamos dar a eles o que eles não têm: Deus. Eles se parecem com Jesus, eles trazem Jesus, mas eles não tinham inserido neles esse sacramento. E foi muito bonito porque eu comecei esse trabalho com eles segunda, quarta e sexta, depois segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e depois eu não me via mais. Eu deixei tudo que eu estava fazendo já pronto para ingressar na faculdade de medicina, e eu queria também, eu pensava em me casar, ter muitos filhos, já num namoro bastante sério, tudo aquilo ali foi ficando para trás. Vamos falar sobre isso, inclusive. Também. É. Tudo aquilo ali foi ficando, foi deixando. Não era mais importante aquilo ali para mim. Importante era dar a eles o que eles mais precisavam, de um pai. Mas eu ainda não me identificava como pai deles, ainda não. Uhum. Somente como amigo. E foi numa noite muito triste lá que eu quis dormir lá, para ver como é que era dormir. E eu sempre falo que quem nunca viu o inferno de perto, eu cheguei na porta, não entrei. Eu fui na porta. Porque... Lá onde? Só para o pessoal de casa Sim, entender. Eles ficavam... numa instituição. Sim. Uma clínica. É, uma né? clínica. Eles eram conveniados por uma organização que mantinha eles ali. E ficava lá em Petrópolis também. Petrópolis, Tá. Petrópolis. E os donos da instituição recebiam Hum. para poder mantê-los ali. Uhum. Só que a sociedade não sabia que aquelas crianças viviam ali. Ou passava e via alguns no muro. Uma das coisas que eu fiz mais, Arthur, foi cortar as árvores para que eles pudessem olhar lá, A a rua. rua. Hum. Para dizer, eu faço parte de tudo isso aqui. E depois levá-los à igreja, levá-los à praça, levar para tomar um sorvete, Uhum. levar na minha casa, para meus pais conhecer, levar no teatro, Inseri-los no mundo, né? que eles não Isso conheciam. tudo esse você mundo. com 20 e poucos anos ali. Eu fiz isso, depois, claro, muitos jovens foram se aproximando, queriam também participar. E, bom, o lindo de tudo isso foi um Natal que eu levei eles da minha casa. Tony, você nos ama mesmo? Você é nosso pai mesmo? Sou. Então não leva poder passar o Natal com você? Aí eu levei uns 18 na minha casa. Caramba. Eu levei de ônibus. Peguei o ônibus com alguns Uma que não andavam. excursão. E levei eles. E quando eu cheguei na minha casa com eles, o meu pai disse: mas eles não são bem-vindos. Nosso Natal é em família. Quem são essas pessoas? Esses são aqueles que vocês... Porque meu pai tinha um sonho de eu ser médico. E aquilo ali foi uma afronta à pessoa dele. Então ele falou pra mim: olha, você leva eles onde você quiser. Quando você tiver a sua casa, aí você leva eles onde você quiser. Agora, na minha casa eu não quero eles. Nós vamos sair, vamos almoçar fora, a nossa família, e você fica com eles aí. Minha mãe ficou.
E foi lindo que tinha uma mesa de comida muito bonita. E eles ficaram na minha casa aquela tarde e quiseram deitar e no meu quarto, e deitar na cama da minha mãe, e deitar no tapete. Porque eles nunca tinham tido família. Uhum. Eles entraram numa casa, eles viram, eles viviam numa instituição, quarto, pavilhão, campo, aquela coisa. Agora, eles viram uma casa. E então nasceu, então esse desejo da Jesus Menino nasceu assim. Mas não nasceu ali, passando um ano mais ou menos, quando eu dormi lá, Uhum. eu vi o sofrimento deles à noite. E aí foi um deixar Deus. Eu falei, agora eu não quero mais. Como que foi essa noite, Antônio? Porque ela foi tão marcante nessa decisão, Foi. né? Porque à noite, Lara, eu fui levar eles para dormir, e a enfermeira que estava sem receber há muito tempo, ela disse, solta eles aí que agora é por minha conta. E eles estavam assim, e eles usavam um sapato, ela mandou retirar, tira o tênis, tira, vai passando. Não vai colocar pijama neles, não, vai dormir com a roupa assim mesmo. Eram camas de alvenaria e fazia muito frio, era julho, Petrópolis já é uma cidade fria. E eu falei assim, mas não teria como não, deixa que eu vou colocar o cobertor neles, você pode ir embora. Então você pode ir embora. E eu Você vi que tomou responsabilidade pra si ali. e tinha uma água que caía dentro do pavilhão, Uhum. devia vir uns 70 ali dentro. E eu falei, isso aqui é o holocausto, isso aqui é a guerra. Eu imagino que a Sulamita já tenha ouvido essa história. Já ouvi bastante. Tem muita história, né? A comunidade Jesus Que Menino. dor que... Aqui tem 2 livros da comunidade, né? Deixa eu mostrar Mas esse outro aqui, assim, ó. é Esse muito conta- mais do que isso, Esse sabe? conta A a tua realidade. história da fundação da comunidade, Ó, né? pessoal. Então eu falei pra Deus, então eu não vou ficar com o Senhor, sabe por quê? Porque o Senhor não é Deus. Porque para deixar esses meninos morrerem nessa condição, porque quando a gente vê a dor, a gente se questiona a nossa fé e questiona o Deus que você serve. E é o que eu fiz aqui. Tô tantos anos fazendo o que eu tô fazendo e o Senhor não vê essa situação. E eu quis ficar no frio com eles, na chuva, para poder sentir o que eles estavam E sentindo. ninguém deu cobertor, coisa nenhuma. Não deram Era nada. história pra boi dormir. E aí foi que eu fiz eu ouvi de Deus isso. Como eu era muito jovem, eu tive como é que eu vou explicar para vocês? Alguém poderia, que está assistindo, ver isso, né? Ouvir aquilo, dar tua vida para eles. Fica aqui com eles. Ao mesmo tempo que eu sentia essa voz interior no meu coração muito forte, vinda do céu, eu sentia uma alegria. Então, se eu morrer para aquilo que eu quero, eles serão felizes. Então eu morro. Então eu darei minha vida. Então vocês vão ter o pai que vocês precisam. Só que quando eu comentei com o nosso bispo, o bispo ficou muito feliz com a história, ficou muito contente e disse, isso vem do céu, mas eu quero 2 anos para que você reze, para você não se entusiasmar que você não vai salvá-los. Pobres sempre tereis. É a palavra do céu que veio para o bispo. Eu falei, senhor bispo, mas eles estão morrendo. Ele falou, mas você não vai resolver a situação dos especiais no mundo. Pobre vai aparecer sempre na sua vida. Deus te espera em Nazaré. Aí eu falei, não, Deus me quer lá dentro. Ele falou, não, Deus te espera em Nazaré. Não é isso. Pode ser que a vida vai mudar, mas isso vem do céu. Durante 2 anos eu fui rezando e aí nasceu a Jesus Menino, porque nasceu no meu coração um desejo. Tanta gente me seguindo, tantos jovens. Aí eu aluguei uma casa depois de 2 anos, uma casa muito pequenininha, consegui imóveis de doação. Isso é loucura, tá? Não tem como entender, porque isso aí é. E levei 3 para viver comigo. 3 deles foram viver comigo. E eu falei, agora vocês vão ter o pai que vocês nunca tiveram. Nós vamos viver junto, nós vamos morrer junto, nós vamos passar fome juntos se for preciso, mas vocês vão ter o meu coração para sempre. E hoje já são 46, né? Hoje 46 e 33 anos já. Nossa. E um detalhe, hein, Lara, é que quando ele fala filhos, é porque ele registrou. Aham. Sim, Né? sim. São todos registrados, São né? Santana? registrados, sim, São todos no meu realmente nome. registrados, é. O bonito é até entender isso, né? Na sociedade, porque nós já visitamos 28 países no mundo, a convite de 28 países. Já tive na ONU, já tive em alguns congressos da Argentina, Uruguai, Paraguai. Vamos falar Né? dessas experiências. E inclusive. tudo isso, quando você abre isso, o pessoal fala assim, mas como? Como você consegue isso? E como você consegue defender isso?
Como vocês conseguem viver essa realidade hoje no Brasil? Uhum. Não é que você vai para a Europa, algumas pessoas têm algumas críticas grandes ao Brasil. Sempre quando você está aberto, eu nunca vou só em local que é igreja. Mas eu vou ao lançamento do filme, Uhum. do Romano Life, a gente foi a vários lugares dos Estados Unidos lançar e você tem sempre alguém que tenta até mesmo te tirar do teu centro. Por que vocês fazem isso? Porque ainda mais no mundo de hoje, tudo tem um interesse muito grande, né? Mas estar com eles é um presente. Então, esses 33 anos hoje já passou que eu nem percebo. Inclusive, pessoal, o Antônio mencionou o Human Life, que é um documentário, né, Arthur, presente na nossa plataforma, na BP Select, nossa plataforma de streaming, produzido pelo Guto Brignoli, que esteve aqui conosco. Já trouxemos aqui a conversa. Desse mesmo documentário, para falar né? do documentário. Foi inclusive onde eu conheci eles, assim. Eu tenho que confessar que quando eu tava assistindo, né? Aham. Eu assisti um dia antes pra fazer a gravação, né? E eu parei justamente no momento do Jesus Menino. Eu pausei o vídeo, assim, e eu comecei a chorar. Não tô brincando, assim, eu comecei a chorar e me senti muito pequeno ali, de tipo, Uhum. cara, olha isso, assim, a gente fala tanto da nossa vida, assim, olha o que o seu Antônio tá fazendo, Quem entrega sabe? a vida pro outro, né? Sabe? É incrível. E, incrível. pessoal, você que ainda não entendeu, assim, dá um panorama geral, né, do que estamos conversando aqui, lá, por Estamos favor, porque eu acho que a gente conversando precisa. Né? retomado, o que a gente tá falando? Da Comunidade Jesus Menino, cuja fundação foi feita pelo Antônio e que hoje é auxiliado pela Sulamita. Comunidade Jesus Menino, que fica em Petrópolis e que trabalha hoje com 46 pessoas que são literalmente filhas Filhos e filhas. e filhos do Antônio. Antônio. E são cuidados por eles, porque são pessoas que precisam de cuidados especiais. Vamos conhecer um. inclusive, Vamos conhecer um hoje, inclusive. Então fique Que aqui veio conosco. Para que você possa falar com ele, falar com o Alex. Daqui a pouco vai estar aqui conosco. E a Sulamita, que está aqui conosco no nosso papo, tem um papel importante aí no meio, né, Sulamita? Eu ouvi você falando bem brevemente aqui antes de nós entrarmos, que é de dar voz a isso, de reverberar, de levar essa história para os outros. Como que tem sido esse seu papel? Bom, então, a comunidade, a gente arrecadou várias coisas, até foi na época do Natal mesmo, a gente arrecadou para poder levar para a comunidade. Aí a gente foi na casa de uma prima nossa, né, e falou com ela, poxa, a gente tá arrecadando algumas coisas para levar para a comunidade, porque eles vivem, né, de doação, da ajuda que o próximo pode dar também. Ela falou assim, para a comunidade Jesus Menino? Vocês sabem que o Tony é nosso primo, né? Não. Então, primeiro, a gente arrecadou. A gente não arrecadou porque o Tony era nosso primo, a gente arrecadou porque a gente queria ajudar de alguma forma a comunidade Jesus Menino, né? Que no nosso município de São José do Vale do Rio Preto é muito conhecida, né? E assim, esse trabalho foi... A gente começou uma vez por mês. E esse mês, né? Graças a Deus, a gente tá conseguindo agora 4 semanas. Falta 1 semana para ser preenchida a doação de legumes, verduras, que usa bastante, né? Porque, assim, tem que ser mais coisas naturais, né? Para eles. Uhum. Muitos também só comem coisas, né? Batidas no liquidificador, né? Mas tem doação de tudo, comida, roupa... De tudo, de usado, tudo. Tudo é doado. sim. Tudo. E vocês contam com doações que se repetem sempre? Ou é sempre uma surpresa, assim, e estão sempre... É atrás? muita surpresa, porque uma das coisas que eu quis fazer, tanto Arthur e Lara entendam porque nunca quisemos ser filiado a nenhum governo, Sim. a nenhuma prefeitura, partido, nada, nada. Eu creio que eles nos ajudam muito. Nós recebemos muitas ajudas do próprio de emendas parlamentares, dos deputados do Rio que apoiam. Agora, viver da providência de Deus. Então, assim, hoje o sítio é assim muito grande, são quase 12 residências, nós somos quase 100 pessoas, hoje é um total de quase 300 no mundo servindo, não é? Então, a gente sabe que a casa cresceu, mas sempre no olhar da providência. Então, as pessoas, tudo é doado. Tudo é doado. 100 tudo, pessoas contando os filhos, os funcionários, que moram hoje, os missionários consagrados, os funcionários e os filhos. Você mora lá também? Sulamita? Não, eu moro em São José do Vale do Rio Preto. Mas é próximo ali. É próximo. Então tudo é doado.
Tudo. Mas tem vários doadores Ah, que são muitos fixos. Sim. Tem Ah, gente sim. que já doa Há há 30 4, anos, 5, desde quando começou, né? Tem até uma história, né, do caminhão que chegou lá, que não tinha mantimentos, Conta essa né? aí, então. Sim, sim. Como é que foi essa história aí? A nossa preocupação sempre é aquela, né? O que amanhã vai ser uma descoberta, amanhã vai ser uma aventura. Mas Deus está sempre surpreendendo. Sim. Quando começou a pandemia, agora, nós tivemos. Uma das nossas consagradas disse: agora que vai todos os mercados fecharem, as doações vão diminuir, não seria bom a gente. Porque nós damos alimentação aos funcionários, para eles. Eles têm tudo que nós temos, é uma grande família. Não é uma instituição clínica, é uma grande cidade, cheia de famílias. E os funcionários vivem também nessa descoberta. Então ela dizia, não é melhor? Eu falei, não, eles vão comer o que nós estamos comendo. Deus não há de nos faltar. Tá bom, isso aconteceu na parte da manhã. Na parte da tarde, chegaram 3 caminhões na comunidade. Um de alimento, um de fruta e um de frango. E da onde veio? O prefeito teve que fechar as escolas, porque vai terminar as aulas, e mal começou. Ele nutriu as escolas e as escolas tiveram que ser fechadas. E o prefeito disse, levem para Jesus Menino. Leve para eles, que eu quero que vá para eles. Então, nós ficamos nutridos por 6 meses. Nossa, que Então, eu creio beleza. que a consagrada dizia, nossa, eu bati na minha boca aquela hora. Eu falei, Senhor, eu não confio. Ele disse, então confia que eu vou te mostrar. Então, esse é um dos milagres, Arthur. São muitos milagres. Eu falo que o maior milagre da comunidade é ver esses meninos que viveriam 10 anos estarem com 50. Não, isso Que é viveria com 1 impressionante. ano, como o Jean, que não tem cérebro, Aham. que vive Não, essa 10 história, anos. então, do não é? Jean, assim, É. quando Esses eu são os assisti- milagres. Mas tem vários, né? Assim, né, quem puder um dia conhecer a comunidade, porque a comunidade também, né, precisa de consagrados, de pessoas que, como o Tônio também, vai doar a vida por aqueles, né? E de repente, quem tá assistindo a gente nesse momento, né, sentiu no coração, poxa, eu gostaria de conhecer a comunidade, eu gostaria de visitar a comunidade. Doar a minha vida por 1 ano. Gostaria né? de fazer, né, um trabalho lá na comunidade, ver como que é. A visitação é livre, né, Sulamita? É só, assim, você marca algum Tem que horário? entrar em É assim, contato, funciona? né, Com a visita, nós não chamamos de visitação, chamamos assim, um momento de convivência. É. Aí a Lara quer ir lá com o filho e com o esposo. Então você vem almoçar com a gente dia tal. Vem almoçar com a gente. Você é Uma meu visita amigo, você mesmo. vai almoçar. Eu vou lá jantar com a comunidade hoje. É. E quando se fala na visitação, os meninos entram no papel que Entendi. eles viviam institucionalizado no passado. Entendi. Com Vão certeza. olhar para nós, vão ficar percebendo que nós temos deficiência. Agora, se você chega lá e fala, a gente vai ter um futebol à tarde, você vai vir jogar bola. Então eu vou para jogar bola com vocês. Como eu vou na sua casa, você vai na minha casa. Você vai sentar na sala de televisão deles, vai ter alguns que vão te dar atenção, outros não. Quer assistir ao futebol, vai dizer boa noite, vai continuar assistindo o futebol. Outro vai passar e vai pro jardim, como uma criança normal numa casa. E você vai conviver com a gente. Então, assim, é diferente. Nós falamos que nós não vivemos para eles, nós vivemos com eles. Sim. E você não vai visitar, você vai estar com eles. Você pode né? dar um panorama, assim, do que você tem dentro da comunidade, dos tipos ali de deficiência, Sim. né? Desde as mais severas até as mais brandas. Sim. Assim, hoje nós temos um bom grupo que tem paralisia cerebral, que são os meninos que nasceram com deficiência. Desses 46, 23 deles passaram por vítimas de aborto, que foram tentativas de aborto Mal sucedido. mal sucedidas, que trouxe eles aqui, e depois foram abandonados. Todos eles foram abandonados. Todos foram abandonados. Um dos critérios para ingressar tem que ser crianças que estejam no aspecto da orfandade total. Sim. Porque O Jean foi um caso desse, né? o Jean era encéfalo. E quando se fala do Jean, se fala numa dimensão assim de milagre total, que a ciência fica desconhecida nesse sentido. Porque eu adotei ele, nós tínhamos um programa na TV Canção Nova e uma médica estava com ele dentro do hospital, na pediatria, com ele no colo. E ela veio do programa e ela disse,
É nesse pai que eu vou entregar o Jean, é para esse pai que eu vou botar no colo dele. E ela ligou para nossa casa e ela dizia: "Aí é que nós temos um bebê que tem 1 mês, ninguém vem buscar ainda para adoção." Vieram, passaram algumas famílias que estavam na fila de adoção. Mas quando se fala, olha, ele só tem 2 meses de vida, ou 6 meses, ele é cego, surdo, não vai andar, ele é anencefalo, ele não tem cérebro, ele foi abortado. Os casais, e até a adoção hoje, ela tem essa complicação. Eu quero o perfeito também, né? Muitas pessoas querem isso. E quando me contou, eu fui lá. Eu cheguei em casa, avisada, peguei o carro, andei 5 horas de carro, cheguei no hospital e disse: não, eu vim buscar o bebê. Que me chamaram aqui, assistente social, mas você só pode entrar quem for adotar ele. Mas eu vou adotar ele. Mas você precisa saber da história dele, mas eu vou adotar o bebê. Porque o pouco que me contaram dele, eu já me sinto pai dele. E quando eu entrei na sala que ele estava muito lindo. Todo de azulzinho, num berço lindo, mas sozinho. Era uma coisa para impressionar. E eu cheguei: doutora, posso pegar ele? Ela disse: claro, pode pegar. Peguei. E eu enfiei ele na minha camisa. Tava com um camisão, botei ele aqui dentro assim, fechei ele pequenininho. Falei: agora eu vou te gerar aqui dentro. Eu não tenho útero, mas eu tenho coração. E eu sei que o filho, que você não sai de mim, agora você vai entrar em mim. E eu acho que naquela hora veio do céu algo que nós só vamos entender isso no céu, nós não vamos entender aqui. Quem está nos assistindo agora, se me perguntar, eu falo: olha, milagre a gente vive, não tente decifrar, viva. E ele hoje, bom, levei ele para casa, 1 mês depois saiu a adoção dele, eu levei ele para casa, mas eu falei para a médica: doutora, que ele tenha 1 dia de vida, como meu filho, mas ele vai ter um pai, né? Registrou ele. E hoje está em casa, bom, ele vive com uma home care em casa, ele tem 4 técnicos que cuidam dele, ele vive num CTI, né, bem equipado. Sim. E vive com uma válvula para respirar, de vez em quando pode tirar e levar para o jardim, que ele respira sem a válvula. Nossa. Ele começou a ouvir, ele ouve música clássica todo dia, que é o que mais tira ele, traz ele para estar perto da gente. Conhece a gente, me conhece, papai chegou, papai quer ver você, ele logo tenta achar. E tá grande, né? Tá com 10 anos. Caramba. Não tem nada. Não tem nada. Não davam nem 1 mês de vida. Não davam. Ela disse: olha, ele foi embora numa UTI móvel até Petrópolis, com médicos levando, porque o medo de transportar ele era muito grande. E ele ainda viveu sem home care 1 ano, depois que a gente viu a gravidade do fato e conseguimos um médico para ele em casa. Aí depois que veio uma equipe cuidar dele em casa. Hoje ele tem um respirador especial, um gerador no quarto dele, porque quando a luz acaba, ele pode morrer. Então a gente hoje fez uma campanha, conseguimos isso. E acabou a luz né? uma vez, né? Acabou a luz uma vez. É. Acabou. Na tragédia de Petrópolis, a luz acabou na nossa casa. Pode crer. E ele ficou 5 horas. E aquela correria, todo mundo correndo. Meu Deus. Liguei pra Unimed, dizia: olha, traga ele pro hospital. Como? Só se for de helicóptero, porque não tem passagem para nós chegarmos até o hospital. Mas e um gerador para vocês? Eu não sei o que eu vou fazer. Hoje, nós temos um gerador. Mas ele ficou 5 horas. Ah, nessa época não tinha o gerador. Não tinha o gerador. Ah, Ele estava com o no-break no quarto, que é o que mantém o aparelho dele. Sim. A técnica dele E o disse: tempo olha, passando. só vai até 4 da manhã. Já são 11 da noite. Só vai até 4 da manhã. Se as águas não abaixar, o que nós vamos fazer? E o Jean tava rindo. Com quem disse: ô, gente de pouca fé. 5 Já da sobrevivi manhã. isso tudo, né? 5 da manhã a luz voltou. 1 hora de, Uma hora. de Parado. sem Nada. nem respirar, ninguém Sozinho. ali. Nós e ele ali. E ele. Mas eu falo, Lara, que o que faz ele viver é o amor. O que faz ele estar ali naquela sintonia é o amor. Da onde vem esse amor? De uma credibilidade nossa mesmo, de crer que a Jean Vanier, tanto Victor Frankl, diz, né? O corpo adoece, mas a alma não adoece. A alma está perfeita. Seu Antônio, você conta no documentário, né, que recebeu um chamado.
Sim. né, de Deus para essa missão. Uhum. Em algum momento dessa tua trajetória, você achou que não daria conta, que não seria capaz de fazer, ou pensou em desistir? Não, eu nunca pensei. Cada dia é um novo para mim. Cada dia que eu durmo 6 horas por noite, quando eu durmo, que alguém sempre me chama, porque nós é família. Pai, tô tendo crise. Pai, tô sentindo dor de dente. Uma luta. Mas é uma alegria assim muito grande. Cada dia é um renovar. Nunca desisti, nunca. Hoje eu estou aqui no programa, mas eu estou com um filho no CTI, o primeiro que eu adotei, que é o Marcelo, o Marcelinho, hoje está no CTI entre vida e morte. Ontem eu fui ao hospital assinar um documento para ele ser operado. Fez uma cirurgia, a cirurgia deu errada, não está conseguindo segurar a cirurgia. Está sem se alimentar há uma semana, sem beber, só no soro. E a médica me chamou e disse: eu não sei o que vamos fazer, mas parece que ele se despede de vocês. Né? Eu fui no quarto, rezei com ele e falei: o pai tem que ir a São Paulo. Eu já recebi mais 20 mensagens até chegar aqui do hospital. Aí a médica disse: então você diz que se precisar, podemos levar ao centro cirúrgico, mas a gente crê que ele não suporta a cirurgia. Doutora, vou dizer para a senhora uma coisa: eu prefiro que ele morra no centro cirúrgico recebendo vida do que a minha negligência paterna o mantenha no quarto por um medo de uma anestesia. Ele não é meu, ele é de Deus. São 33 anos com ele. Ele tinha 5 anos, ele hoje tem 35. Eu quero que a senhora leve para o centro cirúrgico. Agora, ela me ligou e disse: tá bom, então nós vamos levá-lo. Tá operando. Quando eu subi para cá, entrou no centro cirúrgico. Não sei o que tá acontecendo. Aí desliguei o celular. Ela disse: olha, qualquer Mas coisa... ele tá com o quê? O que aconteceu, assim? Ele tá com... O intestino parou, tem mais ou menos uns 3 anos que ele começou a fazer vários usos de remédio, porque é chamado intestino preguiçoso. E aí ele começou a ter muito espasmo, vômito, pneumonia. E no domingo passado sentiu muitas dores em casa, levamos para o hospital. E ele é bonito, jovem, assim, conversa. E não estava se sentindo bem. Não estava se sentindo bem. E levei para o hospital, logo foi para o CTI. E passou pela cirurgia 2 horas depois. Só que a cirurgia não está fechando. Caramba. Né? Não é um sofrimento, não. É um calvário. Eu imagino que essa... A gente tomou esse baque agora por ser Não, surpresa, inclusive, assim. para quem tá em casa, faça uma oração pelo Marcelinho, mesmo que Sim. o podcast vá ao ar depois. Sim, sim. Não existe Do- tempo, do- né? Não Na existe eternidade tempo, não pra existe Deus não tempo. existe E a tempo. gente, Assim. eu imagino que vocês dois já passaram por muitas histórias Ah. aí emocionantes. Tem alguma que você se recorda, Sulamita, que a gente possa contar essas das mais emocionantes de vocês? Não, então, eu tava pensando aqui, né, que enquanto o Tônio tá aqui, né, tem os consagrados que estão lá cuidando dos filhos, né? E até a Ju, né, que tá lá no hospital com o Marcelinho, tem a Socorro, tem vários consagrados na comunidade. E tem a Nilma, que é a consagrada também, que ela é da casa do Jean, que a gente fala a casa dos bebês, né? Ele é a mãe da casa do Jean. E ela tem uma frase, né, pegando um ponto lá atrás que a gente estava falando sobre a comunidade, o que é a comunidade. Ela tem uma frase que realmente é o que é a comunidade. Como que vocês explicam a comunidade? Como que é a comunidade? Como que a comunidade funciona? E ela sempre fala, para você conhecer a comunidade, não tem explicação. Você precisa vir aqui, viver e sentir o que é a comunidade. E realmente, se você ficar lá, o que for um dia, você vai ver o que o Tônio disse. Muitos desses filhos que estão hoje com vida lá, muitos deles não estariam com vida se não estivessem na verdade. comunidade. Com certeza absoluta, já teriam partido para o céu, com certeza. Então, E assim, essa- tem essa- muitas Essa histórias. realidade também. deles, ela é assim Tem uma muito... que você encontrar uma pessoa no lixo, não tem uma história? Sim, então. Eu tava lembrando do Sandro agora. É o porque Sandro. Quando eu cheguei em casa ontem, Arthur, à noite, cheguei bem tarde. Ontem eu fiz 29 anos que eu fui consagrado. Então, ia ter uma missa, pizza, festa, íamos fazer uma festa à tarde. A festa foi no CTI.
Aí quando eu cheguei em casa, tinha uma pizza à noite, tinha. Todo mundo na pizza e tal, rezamos, brincamos. Pelo menos teve a pizza, né? Teve a pizza, A teve. pizza E o Sandro não falava abrimos assim, mão da pizza. mas o Sandro falava assim, mas você não tá bem. Você não tá bem. Eles são capazes de te alcançar. Uhum. E eu lembro que, aí, quando eu fui no quarto, eu passei no quarto, o Bill, que é o Leandro, né? O Bill falou, pai, preciso falar com você rapidinho, porque eu tô tão cansado, amanhã de manhã cedo, mas você vai sair cedo para São Paulo amanhã, fala comigo agora um pouquinho. Eu falei, olha, eu tô tão cansado. Tá bem, fala comigo um pouquinho, pai. Tá. Fala, Bill, o que é? Como é que tá o meu irmão Marcelinho? Tô com o coração tão doído. Eu tô sofrendo com você hoje. Senta aqui na minha cama aqui. Aí eu sentei e comecei a passar a mão, né? E alisou. Poxa, o que a gente pode fazer? Só ficar perto de você, só. Então, essa é a diferença da instituição para a família Aham. que eles criam. E o Sandro passou pro quarto e falou, nem quis ir à escola hoje, eu não tô conseguindo pensar direito. Não tô conseguindo pensar direito. Nós vivíamos o luto. O Sandro... O Sandro é o do lixo. O Sandro lixo. é o bebê que hoje está com 30 anos. O lixeiro no Rio de Janeiro foi revirar o lixo, aqueles caminhão que tritura o lixo. O lixeiro viu um cachorro se mexendo. Puxou. Falou, tem um animal aqui dentro de um saco plástico. Foi ver, era um bebê. Caramba. E levou o bebê no hospital. Entregou lá o bebê lá no hospital, lá no Rio. A televisão falou sobre isso e tal. E o pessoal do hospital chamou a equipe do lixo e falou, olha, acharam um bebê e foi a companhia de lixo de vocês. Era um rapaz alto, forte, louro, assim. Eram 3. E aí o pessoal falou, não, nós não temos ninguém com esse perfil na nossa equipe. Não, mas era um rapaz assim. Ele falou, façam tudo que for necessário por ele, né? Pelo bebê. E, não, mas nós não temos. Não temos ninguém assim, alto, louro, que deixou esse bebê aqui. Bom, esse bebê, agora vamos na nossa mística espiritual da nossa vida. Deus é contra a vida. Deus é contra o aborto. Deus é a favor da vida. Os anjos interferem todo minuto na sociedade brasileira contra o aborto. Nenhum governo vai coordenar o nosso mundo, o nosso Brasil, com lei do aborto. Ninguém. Deus não deixa isso acontecer. Você pode ter certeza disso. Porque aquele dia o Sandro foi salvo por um anjo. Porque só pode ter sido São Miguel Arcanjo. Porque a enfermeira perguntava, mas quem era que estava lá fora? 2 ficaram na porta e um entrou com o bebê na mão. Então a gente crê que quando o Sandro ia ser destruído, do céu desceu um anjo e, crendo nós ou não, o Jean é um milagre. Crendo nós ou não, quem está nos assistindo, com a fé ou sem fé, não se discute. Isso não está em nenhum filme guardado. Está aqui, na nossa fala. E o Sandro está lá hoje. Ele tem paralisia cerebral e o médico, quando ele tinha 10 anos, fiz um exame, o médico disse, ele não nasceu com deficiência. Ele ficou os 10 minutos no saco amarrado, ou 10 ou 5 minutos, sem ar, teve a parte do cérebro lesada, porque ele teve uma anóxia no cérebro. Aquela hora, né? Sim. O bebê nasceu perfeito, mas a mãe quis matar. E ele devia estar 4 horas de nascido, pelo que o hospital disse, né? Caramba. Hoje é um jovem bonito, ajuda na missa, está se preparou um ano todo para ir celebrar, porque nós íamos a Roma em 2020, celebrar os 30 anos com o Papa Francisco na Basílica, e o Papa Francisco ia celebrar uma missa e eles iam ajudar o Papa. O Sandro fez roupa, se preparou, mas veio a Covid, né? Não deu para ele ir. Então já tá Tirou o passaporte. Já fez o passaporte. Está se preparando para ir na JMJ de Portugal. Nossa. Será que eu consigo celebrar com o Papa? Será que eu poderia ajudar o Papa no dia? O Papa já conhece a história dele, né? Bem, nós vamos ver. Ai, que bom. Eu vou a Portugal e vou ajudar o Papa. Ele é todo cerimonial. Uma vez foi um padre na nossa casa e o padre entrou na capela e saiu. Ele falou, dá para o senhor sair de frente com o sacrário? O padre falou, mas eu sou um sacerdote. Aí ele falou, dá para o senhor sair de frente? Não dê as costas ao divino. E aí o padre falou, quem ensinou isso para ele? Falei, padre,
Esse é o coração daquele que a gente entende, que nada percebe, que nada vê e nos alcança, né? Então ele hoje, onde eu vou, ele fala assim: ô pai, conta a minha história do lixo, mas do lixo que eu fui no passado, mas diz quem eu sou hoje. Então, Olha assim, só. muito bonito, né? Gente, você maravilhoso. tá Muito louco, bonito. nossa. Ah, ele é fantástico. Eu queria aproveitar, Lara, não, nesse momento aqui, esse ápice aqui, pra gente passar um VT do Human Life, Vamos. Ah, sim. né? E a gente já vai trazer, obviamente, né, agora o Alex, que é o filho do Antônio. do Antônio. E vamos nos despedir também aqui da Sulamita, da presença da Sulamita. Eu queria agradecer, por esse trabalho incrível que vocês fazem lá na comunidade. Muito obrigado, Sulamita. A gente agradece, né, a vocês pelo convite, por podermos estar aqui para divulgar a comunidade, né? Divulgar Jesus, né? Jesus menino. E que a gente possa, né? Não é uma história, né? Não é uma lenda, não é uma coisa que alguém nos contou, mas é o próprio Tônio, né, que está aqui nos contando essa verdadeira realidade. Então, assim, estar próximo da comunidade Jesus Menino é estar próximo mesmo do Jesus Menino. É estar próximo de Deus. É conhecer Deus de uma outra forma. De uma forma que, de repente, né, muitas pessoas que estão nesse momento assistindo, que ainda vão assistir, que vai ficar gravado, né, precisam conhecer. Então, né, se você tem um desejo, se você sente no seu coração, você quer conhecer, né, Jesus Menino, marca uma visita, vá lá, sentir a comunidade Jesus Menino, como a Nilma sempre diz. Isso aí. Maravilha. Então, ó, pessoal, ó, o programa não acabou. Não, Tem que avisar que agora o programa não acabou. A gente vai rodar um VTzinho aqui rápido. Roda aí. Essa edição está muito especial, num momento em que o país precisa de esperança, precisa de união, precisa que os corações se aproximem novamente, né? Então eu acho que esse especial de Natal, de fim de ano, vai trazer tudo isso. Um sopro de esperança para quem está cansado, para quem está triste, para quem está pessimista. E acho que um pouquinho do que cada pessoa vai falar vai tocar no nosso coração e vai nos ajudar a enxergar mais adiante, a ter olhos não só colocados no momento presente, nas coisas de agora, mas olhos postos na eternidade. Pessoal, não percam essa edição do especial de Natal da Brasil Paralelo. Tá muito linda. E a gente volta aqui com o Alex. Bem-vindo, Alex. Que bom tê-lo aqui. Bom, Lara, é uma alegria assim, muito grande, né? Estar nesse programa Brasil Paralelo, né? É uma alegria, né? Ter você aí do outro lado, estar acompanhando essa comunidade Jesus Menino, né? É uma comunidade que, né, vai tocar o seu coração, né? Como começou no início o programa, né? Jesus Menino é uma casa de família, né? Então, toda a família já vive, né, Lara, um Natal permanente. Que maravilha, né, Alex? Conta pra nós um pouquinho da sua história, Alex. Como que você chegou lá à Casa Jesus Menino? Então, Lara, eu era de uma instituição, né? Porque eu fui internado nessa clínica e eu fui vítima também de um aborto, né? Do meu pai, né? Que realmente não pôde ficar comigo. Minha mãe morreu no parto, né? Mas ela deu a sua vida para mim, né? E meu pai hoje, eu entendo, né, que é difícil para um homem, né, realmente ficar com uma pessoa assim logo de cara, né? Então, mas aí eu fui para essa instituição com 2 aninhos de idade, né? E ali eu vivi 11 anos nessa instituição, né? E eu estudava ali dentro mesmo. A gente fazia trabalhos, né, com a Topseed, que nós temos lá em Petrópolis, né? A gente fazia também pasta, fazia semente, né, para distrair a cabeça. E tinha a nossa escolinha lá, né?
Só que no final de semana já era um pouco mais vazio, né? Porque não tinha professora, né? Na realidade, não era nem professora, era mais uma atração, né? E a gente ali, eu sempre rezava o terço, né, com meus irmãos, né? E eu sempre ajudei o meu irmão Antônio Miranda, né, que, né, é o meu grande irmão, né? E eu ficava chamando os meus irmãos para rezar o terço, mariano, né, das 6 horas, né? E aos domingos a gente não rezava o terço, a gente só louvava a Deus cantando, né? Então a minha vida, né, sempre foi já começando com Deus, né? E então Deus, ele já contou comigo assim, né, logo de cara, né? Então, né? E eu já vim mesmo do coração dele, né? E ali a gente rezava e eu ficava ajudando meu irmão Antônio Miranda, chamando as crianças para o terço, eu ficava, né, gritando, né? Organizando tudo. Organizando e ficava gritando daquele sítio afora. Olha o terço, olha o terço. Então, né, então era muito Isso na instituição que ele vivia, Uhum. que eu vivia. que era a clínica. Aí, a minha vinda para a comunidade de Jesus Menino, né, eu nunca pensei em morar na comunidade Jesus Menino, né? Aí, de repente, lá, né, tinha uma interna que era internada comigo e ela me perguntou: Alex, por que tu não escreve uma carta para o Tônio, né, pedindo a ele para você morar na comunidade, né? Eu era muito pequenininha ainda, adolescente, né? Eu não sabia o que era adoção, né? Porque lá na clínica de Girassol, desculpa, não podia falar o nome, mas nessa instituição, né? A gente não tinha pai, não tinha mãe. E lá, e ela me perguntou, né, vamos fazer uma carta. Aí a gente começou a fazer essa carta. Essa interna, ela escreveu para mim a carta. Aí, né, o Tônio sempre, ele ia lá, né, com o Padre Liquinha, né, que hoje está no céu, né? É um sacerdote da Diocese de Petrópolis, né, que hoje faleceu. E o Tônio ia lá, né, todas as quartas-feiras. Né, o Padre Liquinha, ia também toda a equipe do Tônio, né? E ali tinha uma celebração para nós também, né? Porque nós tinha visita, né? E nessa instituição entrava evangélicos, espíritas, católicos, né? Por ser uma instituição, né, social, né, da FEM. Mas ali a gente escreveu essa carta para o Tônio. Aí, né, nós estamos aqui falando, né, de um espírito de natalino, né? No Brasil Paralelo, né? Então chegamos no ponto máximo, né? E eu fui, e eu já era também da escolinha da comunidade Jesus Menino, né? Eu já, mesmo morando nessa instituição, Ele ia lá estudar na nossa eu ia casa estudar e voltava. eu ia que estudar legal. lá, né? Foi mais fácil para conquistar ele. Junto com essas crianças especiais, né? Que eram outras crianças especiais que não moravam na mesma instituição que eu. Aí eu ia lá, estudava. Você Aí, de entrou pra lá com repente... quantos anos? Você lembra? Oi? Quantos anos ele? 11. 11 anos. Eu fiquei 11 anos na instituição. É. E aí, em 96, né, eu tinha 13 anos, né? No Uhum. dia 20 de dezembro, A do Espírito Natalino. Uhum. Tudo foi feito em dezembro. né? Faltava 5 dias antes para o Natal, né? Aí eu estava nessa escolinha da comunidade Jesus Menino, eu recebi a notícia: Alex, você foi adotado pelo Tônio, né? Aí, o que aconteceu? Eu tinha que ir para a instituição, né, para poder fazer a despedida, né?
eu fui para a instituição, aí, né, eu fiz questão de entrar, né, para despedir de todo mundo, despedir dos Eram meus os irmãos, amigos dele, né? Não. né? Despedir dos meus amigos lá dentro. E de repente, o Davis, né, que hoje é o meu irmão falecido, que está no céu, né, que também foi adotado nesse mesmo dia comigo, né? Aí, de repente, eu nunca tive contato com o Davis, né? Nunca tive contato, né? Só que nesse último dia eu fui lá desamarrar o Davis, né, que estava amarrado nessa beliche, nessa cama. Também adotamos também. É Ele pe- estava amarrado. Vivia amarrado. Vivia amarrado. Ele tinha o quê? Autismo. Grave autismo. Aí, Falecido já. Aham. aí de repente eu fui lá, tentei desamarrar ele, achei que estava tão difícil. Aí eu pedi para a funcionária, né, desamarrar ele, né, porque o nó estava muito forte, né? Aí, de repente, ali, eu fui me despedindo, né? Fui saindo, né? Até que, né, aprendendo com a Jesus Menino, né? Nunca sabia de caridade, né? Aí, lá no portão, já indo embora, caiu a chave no chão. O Tony estava do meu lado, né? Aí a chave caiu no chão. Eu abaixei para pegar a chave para a funcionária, né? Aí o Tony me tocando do lado, assim, né? Mas a funcionária acho que não queria realmente que eu fosse embora, né? Mas antes de eu ser adotado, eu ia muito também. Eu ia passear muito na casa de uma pessoa, né? Que me levava para a casa dela. Aí, um dia, eu estava lá. Só um minutinho. É que eles vão ter que te perguntar uma opção de coisa. Ele tá fazendo um relato de um livro. Ele chegou no dia 20 da comunidade. Aham. Parte, Arthur. Inclusive é cantor também, porque a gente descobriu aqui, né? Daqui a pouco vai cantar pra vai nós, dar uma inclusive. palhinha Você pra anima a nós. cantar pra nós daqui a pouquinho, Alex? Salimo. Então tá. Eu queria saber, o Antônio, um pouco da experiência internacional de vocês. Vocês já Sim. estiveram com o Papa Francisco, já estiveram em encontros internacionais Sim. na ONU. Conta pra nós um Então, pouquinho. com o Papa João Paulo II, no ano 2000, que nos recebeu pelos 10 anos de fundação. Depois o Bento XVI, 2 vezes, com o Papa Bento XVI, quando começamos a escrever a Carta Canônica da Comunidade, ele nos recebeu. As fotos vão estar aparecendo aí na tela, pessoal. E depois o Papa Francisco, eu creio que já tenha sido... Todas as viagens à Itália, a gente vai ao Papa Francisco. Consegue-se uma audiência com ele. E é muito bom, é um momento assim muito rico, de experiência, de fraternidade, ao ponto do Papa, quando vê eles, o Papa dizer, vocês novamente em Roma. Né? Porque Nossa, já é um velho criou-se uma conhecido. intimidade com o Papa. A última visita ao Papa, o Alex pediu a ele que queria conversar com ele uma coisa sobre a igreja, estava preocupado com alguma coisa na igreja. E falou, eu queria falar com o senhor em particular, se pudesse voltar hoje à tarde na sua casa. O Papa disse, sim, não há problema, podemos marcar um café hoje à tarde. Porque eu queria conversar com o senhor bem mais sozinho sobre algumas coisas, né? E eu senti o Papa muito interessado para ver o que ele queria falar com ele. Aham. E aí o secretário do Papa disse, não, hoje não vai ser possível. Mas falando isso porque é uma convivência que eles levam ao mundo inteiro muito grande. Não há barreira para esses corações que se aproximam deles, né? Aham. Recentemente, com a presidente da Suíça, a que veio a São Paulo, né? Presidente da Hungria, né? Katalin Novák, que veio, ela nos recebeu aqui. Eram 10 convidados em São Paulo. Nós fomos um dos Uau, 10. Muito Nossa. VIP. E eles vieram cantar para ela, porque ela é pró-vida, ela é uma bacana. referência pró-vida. Então a experiência tem sido grande. E na ONU, nós estivemos no evento paralelo sobre aborto.
Olha só. Que Como é que espetáculo. funciona, como é que anda a obra ao redor do mundo, essa obra Ela de vocês, tem. assim? Nós já visitamos, Arthur, 28 países, já pisou-se em 28 países. Nos 28 países nasceu pequenos grupos de família, que são chamados os comprometidos com a vida, Jesus Menino. Né? Casa em si, nós temos em Petrópolis e outra em Brasília. Brasília tem mais 78 filhos em Brasília, com outras famílias nossas cuidando. Então, a gente fala que o total de adotados chega quase a 120, porque lá tem outra família nossa que adota também um outro grupo. No mundo, são famílias comprometidas no trabalho, na missão, aonde tem problemas de aborto, falta de carinho na família, essas famílias atuam ali, todos esses lugares. Na ONU, foi um evento paralelo sobre aborto, e eu lancei esses 2 livros em inglês. Eu fui convidado por um grupo do Canadá e foi lindo esse momento, né? Nós refletimos sobre a paternidade na América daquele que defende a vida. E entrou como um caso assim raro, porque era só Europa falando, né? E eram só mulheres. Pela primeira vez, dizia o locutor oficial, um homem vai falar de maternidade para nós, né? E foi lindo aquele momento ali, e a lei não passou. Depois nós fomos aos trabalhos dos subgrupos dentro da ONU, ficamos 2 dias andando lá dentro, e não passou, e agora a gente tem essa grande repercussão dessa negativa ao aborto nos Estados Unidos. Né? Sim. Então a gente crê que o Jean... Aí eu fui apresentar o Jean na ONU. Então colocaram um filme do Jean, e nós conseguimos que a médica pediatra do Jean, que hoje estuda neurologia em Nova York, pudesse ir e contar a sua experiência de médica que cuidou do Jean aqui no Brasil. Caramba, que legal. Que Ai, tamanho de maravilha. repercussão. Muito, foi um momento muito bonito. Antônio, quais são os maiores desafios do cotidiano de vocês hoje? O desafio hoje seria manter Recurso. nessa visão de doações, né? Porque nós sabemos que muitas pessoas podem usar da comunidade para outros fins. Então a gente tem muito cuidado com isso. Pra não instrumentalizar a causa, porque senão né? fica aquela coisa, eu te dou isso, mas me dá isso. Não. Sim. Fica com meu filho aqui que eu te pago tanto. Não querem fazer um convênio com a gente? Não tem isso. Lá é uma família, né? Necessitamos de dinheiro? Necessitamos. Eu falava isso com o Leonardo, quando nós pensamos em vocês. Porque hoje manter um plano de saúde que vem do Papa Francisco. Há 3 anos que a Fundação Papal paga o plano de saúde dos nossos meninos. Nossa. É um trabalho lindo que o Papa João Paulo II começou nos Estados Unidos, depois do Bento XVI continuou, e o Papa Francisco, numa dessas audiências, eu falei: Santo Padre, nós não temos como pagar uma seguradora de saúde no Brasil para os nossos meninos. E o senhor sabe como é o sistema de saúde no Brasil. Ele falou: eu sei como é na Argentina, sei como é no Brasil. Né? Então a dificuldade eu sei que é grande. Então o senhor tem como nos ajudar? Sim, eu tenho. Vai procurar o secretário de Estado em meu nome, fez um papel. E eu subi, eu fui ao secretário de Estado e falei com ele. E naquele mesmo ano saiu o dinheiro, né? Que é um percentual alto. E nós encerramos agora, termina, né? E eu dizia para o Leonardo, se a gente conseguisse fazer um programa com o Brasil Paralelo, de colocar essa dificuldade que nós vamos ingressar agora em dezembro, já com uma grande dificuldade, mantê-los o plano. Nós temos 5 TI em casa, não é só o Jean que tem home care, tem mais 5 TI em casa. E quem paga isso é o plano de saúde. Então, segurar esse plano de saúde hoje, mais as contas que todo mês passa de R$180 mil, né? É caro, é difícil. Nossa. Aproveitando então já o ensejo, Antônio, Sim. né? Deixa os contatos pro pessoal que tá de casa, pra eles Sim. saberem como a gente pode ajudar a comunidade. Sim, poderia sim, Né? Arthur. Vai aparecer tudo na tela, vai aparecer na descrição do vídeo, pessoal, Sim. né? Então, site, rede tem social, Instagram, fala tudo aí. Tudo que vocês puderem procurar, www.comunidadejesusmenino.org.br. Depois vocês puderem colocar em tela a conta bancária, o número do Pix, né? E as contas que nós temos, os contatos de Facebook, Instagram, para que você possa não só contribuir, mas que você possa participar dessa vida. Porque o lindo lar é isso, né? Todo mundo acha, e é bonito,
Todas as pessoas se encantam pelo trabalho, todas as pessoas reconhecem a grandeza desse trabalho, mas nós estamos no mundo. Uhum. Existe uma coisa que tem que ser mantida: plano de saúde, alimentação, luz. Então, os gastos são muito altos. E o telefone 24 2242 4208. E até às vezes eu tenho a loucura de dar o meu WhatsApp para quem quiser falar comigo. Eu recebo muito, né? Mas eu tô pronto a ir aonde as pessoas quiserem que a gente vá para falar, para testemunhar, né? Mas esse desafio, Lara, é esse desafio. Aham. Hoje é pagar esse plano, porque essa semana, numa reunião geral nossa, o pessoal disse: mas como é que vai ser a partir de janeiro do ano que vem? Encerra o contrato agora. São 3 anos só. A fundação tem que ajudar outras entidades no mundo, não é só Sim. nós. E tudo nosso é em projeto. Nós estamos construindo agora 4 novas residências grandes. Estamos construindo uma piscina especial para mergulho dos bebês, para os que têm paralisia cerebral. Olha. Né? Estamos construindo residência para famílias estrangeiras e brasileiras que querem fazer experiência familiar para discutir melhor o trabalho de família. Então, tem um prédio para ser erguido. Então, tem todo um projeto de arquitetura pronto para ser feito. Executado. Então, quando a gente joga aqui para vocês isso, muitas pessoas estão nos assistindo, tanto no Brasil quanto no mundo, a maneira de se ajudar é o mínimo, você dá o mínimo. Mas todo mundo fazer esse mínimo vai se tornar o máximo. Isso. Exato. Né? Então, assim, a gente está aberto a isso. Então, o desafio é esse. E o outro desafio também são vocações, né? Porque nós somos leigos consagrados. Vivemos de missionários que queiram entregar suas vidas, voluntários que queiram viver essa vida, Aham. que queiram doar por um ano essa vida. Né? Então, pessoas que queiram se doar. Então, esse é... Porque não é uma missão tão fácil hoje. Uhum. Cuidar de um filho não é tão fácil para um pai. Imagina cuidar de quem você não colocou no mundo e viver 24 horas com eles, Uhum. que é um tesouro para mim. Uhum. Mas eu não posso dizer que as E é um pessoas têm que fazer o cuidado- que eu estou fazendo. E é um cuidado também especial, né? Demanda. Nossa! Tem certas demandas especiais Muito ali grande. que são Você- diferentes, né? Você vê, eles têm um cotidiano, eles acordam, eles têm horário para acordar, Rotina. eles têm escola em casa, nós temos tudo em casa. Eles têm sala de fisioterapia em casa, eles têm um colégio em casa adaptado para eles, que foi feito por um grupo americano essa escola. Eles têm professores adaptados para eles têm psicólogo, tem dentista, tudo em casa. Eles não saem. Maravilha. Quantos metros quadrados tem lá na comunidade? Assim, é grande, então. a comunidade, Sim, deve assim, ser quase 100 mil metros quadrados. É um sítio assim, muito grande. Nós estamos dentro de um condomínio na região. Nós somos o último grupo do condomínio. Mas é uma residência toda, muitas flores, muito Que verde, lindo. lago, animais. Eles têm convívio. Muitas pessoas chegam, como o Guto dizia, né? Só em a gente ver no filme, você imagina, né? É um pedaço do céu. Ah, sem né? dúvida. É um pedaço do céu, onde Ô, você vive essa Tony, experiência. Se hoje, por exemplo, uma pessoa, um bebê ou uma pessoa precisar ser entregue, ela pode entrar na Sim, ela comunidade? pode entrar, ela pode entrar. A comunidade está de Sim. portas abertas. Hoje, Lara, o maior caminho nosso é adotar bebês com deficiência. Ah. Não mais adultos, mas para qual nós temos 9 pequenininhos, né? Aham. Na casa de Santa Giana, que se chama a casa que eles moram. Para começar a crescer, eles crescem pequenininho. Então, a comunidade está aberta. Sim, ela está aberta. Ela está ali. Nós tivemos agora um caminho que foi adotar as crianças da Ucrânia, né? E quando a gente começou a ver a guerra da Ucrânia e muitos especiais abandonados na Ucrânia, eu fui até o embaixador e me candidatei como pai, sabe? Não nos escolheram ainda. Mas tá Quando o ali. pessoal disse, você não é uma loucura, não? Eu falei, eu quero fazer isso, né? Não sei. Mas vai colocar eles aonde? Como você vai acolher? Não sei. Deus vai dar os caminhos, mas eu me coloquei como pai das crianças ucranianas especiais, me candidatei a ir lá, se precisar, para ajudar de alguma maneira os que estão abandonados. Eu acho que é esse coração que extravasa da paternidade, né? Aham. É a porta que o Alexandre abriu da clínica aquele dia. Aham. Você quer ser meu pai? Aham. Né? É como nós estivéssemos dizendo hoje para o mundo. Nós estamos precisando aprender a ser filho. Larinha. Nossa Senhora. A maravilhoso gente avisou, esse- mas eu não sei se o povo Nossa. achou que ia ser assim, É tão impressionante, maravilhoso. Eu gostaria de encerrar em alto estilo, Ah, né? convidando. Convidando nós primeiro. Eu quero saber do Alex. Quero saber do Alex. Agora fugiu. É O Alex, quê? né? Alex, aham. Alex. É. Eu anotei, eu tinha anotado aqui André.
Então, vamos lá, vou repetir. Primeiro, eu quero saber do Alex, né? O que o Tônio é pra você? Hum, Em poucas Olha, palavras aí. poucas O palavras. que o Tônio representa na sua vida? eu tenho uma dificuldade, né, de chamar ele de pai, mas ele é um grande embaixador, né, pela vida. É um homem que tem 62 anos, mas um homem sempre disponível. Um homem que a sociedade nunca vai tirar. É um homem que uma sociedade nunca vai dizer: não, agora acabou o tempo dele, vamos botar outro. Isso nunca vai acontecer. Você que está assistindo o Brasil Paralelo, né? Você está realmente com um verdadeiro embaixador pela vida, né? E é um homem lutador, é um homem guerreiro, né? É um homem que sabe pensar nas pessoas, sabe pensar nos outros, né? Então é isso, né? E você que trabalha aí na sociedade, você que trabalha aí na política, né? Se você não sabe ainda pensar no outro, né? Faça como o Tônio aqui, né? Que é um presente de Natal hoje para o Brasil paralelo, um presente de Natal para as famílias, né? Porque a partir de agora, a partir de hoje, tantas famílias vão querer viver esse modelo de Nazaré. Amém. Que maravilha. Maravilhoso. Vamos uma palhinha agora, né? Eu quero saber se vai rolar uma palhinha, Alex. A gente pode se Que despedir com falaram a que sua você voz? tem não sei quantas músicas, ó, encheram a sua Cantou bola com aqui. o Padre Fábio. Foi com o Padre Quantas Fábio? músicas, Tônio? Sim, já fez uma música pro Padre Fábio de Mello. Que Ó, legal. É. quantas fez. músicas compostas? É. Mas eu vou cantar uma música que ela fala a música pela vida, né? E a música diz assim: ei, tua vida tem valor. Não te esqueças que Deus te enviou para amar e perdoar o teu irmão. Aqui na terra, tua vida é um dom de Deus, aqui na terra. Tua vida é um dom de Deus, coragem, nunca pare de lutar. Em tua vida você pode superar. Em verdade eu te digo, tua vida tem valor. Tu vai entrar no paraíso. Em verdade eu te digo, tua vida tem valor. Tu vai entrar no paraíso. Ó. Uau. E essa certeza, né, que Afinadinho. você vai entrar no paraíso, né? Essa mensagem natalina de Natal que eu deixo para vocês que estão nos assistindo. Se Deus te botou no mundo, é porque você tem valor. Porque você pode dar um sim, né, para quem está perdido ainda na escuridão. Então venha para a direita, porque o céu te conquista. Feliz Natal. Alex, Amém. eu fico muito feliz de eu e Lara aqui, Nossa né? De Senhora. trazer você aqui. Queria agradecer ao Tônio, a Sulamita, que obrigado. está aqui com a gente, que falou antes. Muito obrigado, Obrigado assim, de pela vocês. presença. Muito Por esse obrigada. A espaço. história de vocês é incrível. agradeço. Eu espero que esse Conversa Paralela a gente consiga levar essa história para Pra muito mais muita pessoas, né? gente. Olha, com certeza Merece fazer conhecida. vocês estão sendo uma ponte. E uma grande ponte. Uhum. Pois Obrigado é. mesmo por vocês. Esse vídeo aqui, tá? Que nós estamos fazendo com Brasil Paralelo. Eu estava conversando também com o Leonardo, né?
de um dia vocês lá também, na comunidade, né? Quer fazer um documentário? Fazer um documentário, Ó. porque nós temos tantas crianças, né? Tantos especiais que não pode vir aqui. Então, você que está em casa, né? Você vai ver uma grande realidade. Quem sabe no ano que vem, né? Quem Sim. sabe? Quem sabe? Sim, Ficou a aposta. Ó, exato. com certeza. Abrindo as portas como fez. Verdade, com você como o também, Alexandre como o fez, Alexandre verdade. fez com muito você. bom. Verdade. Pessoal, Obrigado, gente. Obrigado. pessoal que tá Obrigada, de casa, maravilhoso, né? Ó, se não deixou o like, agora é a hora. Agora, Entendeu? por favor. E, por favor, já compartilha com as pessoas para mostrar todo esse trabalho maravilhoso que a gente mostrou hoje aqui. Laria, aí. me despeço de você. Beijo, Muito meu boa querido. noite. Boa noite. Beijo pra todo Obrigado. mundo e até a próxima. Até a próxima e, ó, Feliz Natal, hein? O que a Brasil Paralelo faz, talvez seja uma das únicas ou poucas empresas fazem. Assinei a Brasil Paralelo e é um caminho sem volta. Você conhece os valores da empresa, no que a empresa acredita, no porquê que a empresa faz o que faz, e aí conhece a plataforma, os conteúdos, e que são conteúdos bons, né? Até mesmo o entretenimento é bom, né? Então é um caminho sem volta. Assim, eu gosto muito da Brasil Paralelo.